Meus amigos do site Mídia Mineira, hoje nós estamos aqui com mais um programa especial de final de ano e com a nossa sequência de entrevistas, hoje com o vereador Hercílio Neto, que é mais fácil de falar do que o nome completo que eu não consigo pronunciar. O primeiro já é difícil, o segundo então é mais fácil falar Hercílio Neto para todo mundo, que é assim que ele é conhecido. O vereador está em primeiro mandato e a gente está aproveitando para poder perguntar a todos os vereadores que a gente está entrevistando para fazer uma avaliação do seu início de mandato, os 2 primeiros anos já, metade já do mandato. Queria que você falasse para a gente uma avaliação disso, como é que você está achando que está sendo, o que você já conseguiu fazer, o que você gostaria de fazer e não fez. Faz uma avaliação para a gente aí do seu mandato. Ô Marcos, a gente tem conseguido fazer tanto visitas em bairros, acompanhar reuniões de alguns conselhos, algumas medidas que a gente via como medidas anticorrupção, a gente conseguiu aprovar uma parte delas, mas a maioria delas ainda a gente vai apresentar no ano que vem, já estão assim, engatilhadas, prontas para a gente ingressar. E também outros projetos como a própria redução do número de vereadores, redução de salário de vereadores. Inclusive todos os vereadores que eu estou entrevistando, estou perguntando se eles são contra ou a favor. E pelo que eu contei até agora, tem pelo menos 7 votos. 7. Não são propostas fáceis de aprovação. Eu sou acusado por alguns vereadores de desvalorizar a função do vereador. Mas o que eu tento, Marcos, não é uma questão de desvalorização. É muito pelo contrário, é valorizar, tornar o cargo mais nobre. As pessoas passarem a entrar e exercer o cargo não por dinheiro, mas fazer isso por uma questão social, por uma vocação. Ou seja, você pode conciliar uma sua profissão com o cargo de vereador. Você não viver do cargo de vereador. Eu acho que isso é algo que dá mais segurança para a sociedade. Mesmo porque eu acho que hoje, talvez acho que nenhum, ou se tiver 1 ou 2, que fica por conta específica do mandato. Mas eu acho que ninguém fica por conta específica do mandato. O Sargento Jorge ele teve que aposentar pela Polícia Militar. É o único caso mesmo de um vereador que tem que ficar por conta do mandato, porque ele teve que aposentar. E ele acaba exercendo... Foi até um dos motivos que a gente escolheu ele para ser o candidato da nossa chapa para presidente, porque é muito presente. Então, acho que o presidente da Câmara tem que ser uma pessoa presente. Mas, seguindo, a gente busca uma forma de você conseguir valorizar o cargo, mas sem questão financeira. Eu acho que muitos vereadores aqui nessa casa são bons no sentido de contribuir, de ajudar, serem solidários a diversas demandas da cidade. Há pessoas que passam dificuldade, há instituições, isso a gente tem aqui na casa. Então, a gente sabe que muitos deles já realizam alguns tipos de doações. Alguns usam isso de forma eleitoreira, outros usam de uma forma silenciosa, que a gente sabe, que fazem a sua doação, tentam ajudar e não buscam uma forma de ganhar palanque eleitoral com isso. Então, a gente pode fazer com que o vereador ganhe menos, exerça a sua função com dedicação, que dá para conciliar, e você não precisa reduzir a questão do salário do secretariado, do prefeito, porque esse sim tem que dedicar exclusivamente, integralmente ao cargo. Então, se a gente consegue uma redução, por exemplo, do número de vereadores de 15 para 10, uma cidade como Ubá, que tem 11 vereadores, olha o tamanho de Ubá, uma cidade como Juiz de Fora tem 19 vereadores, você consegue uma economia, Marcos, direta. Não estou nem falando dos reflexos indiretos, não. Diretamente 750 mil por ano. São 3 milhões em 4 anos. E você não precisa... Você está falando só no caso do salário de redução da quantidade de vereadores. Porque tem os assessores. Exatamente, eu estou pegando esses gastos diretos, com assessores e tudo. Sim. Só que tem os gastos indiretos, que às vezes é um custo com uma correspondência, com uma ligação, Agora, você reduzindo o salário, você consegue ainda uma economia muito maior do que isso, dependendo ainda do que for o valor. Se for uns 50% do que é recebido hoje, você já tem uma economia muito grande para o município. E aí, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você pode utilizar alguns tipos de fiscalização, de auditorias, como a Ernst Young, a Price, várias empresas como essas que fazem auditoria da Energisa, de grandes empresas da cidade,
elas podem fazer um trabalho de fiscalização até muito melhor do que a gente. E a fiscalização em loco, coisa que o Tribunal de Contas não faz, que é pegar conta a conta e analisar. Então eu acho que você aperfeiçoa a forma de fiscalizar, né? Não vamos diminuir, né, a força da Câmara, né, o dever da Câmara, porque você vai ter essas empresas fazendo um tipo de acompanhamento, tanto na Câmara como na Prefeitura. Então eu acho que é uma forma de você economizar o valor e exercer um dos papéis constitucionais, que é fiscalizar. Agora, a questão da legislação, eu acho que hoje muitas ideias surgem de vocês, jornalistas, da população. Muitas das vezes eu recebo uma mensagem: Silvio, por que você não pensa em fazer isso? E aí a gente vai criando um projeto, o quê? Com a construção de ideias. A sociedade traz muitas das vezes esses projetos para a gente. Então isso é interessante, é a gente trabalhar o quê? A iniciativa popular, né? Mas, Silvio, você, é o primeiro mandato que você está, você acha que foi dentro da expectativa? Você assumiu como vereador, você esperava que fosse dessa forma? Ou você acha que não é bem o que você imaginava, é mais difícil? Como é que você está vendo isso? Ô Marcos, eu já esperava muitas dessas dificuldades que a gente enfrenta no cargo, porque eu tive uma facilidade e tenho, né, do meu lado um ex-vereador, que é o Maurício Rufino, que está sempre me ajudando. E eu tenho vereador, por sinal. Obrigado. E assim, eu me sinto honrado porque é um amigo, um irmão que eu tenho. Mas assim como ele, eu tenho também outros amigos, né? A gente chama de núcleo do mandato, que contribuem em tudo que eu vou fazer. A gente está trocando o WhatsApp o dia inteiro. Gente, estou precisando fazer isso, o que vocês acham? Então, a gente divide essa função. Eles me ajudam a tomar algumas decisões. Então, é uma forma de eu buscar a racionalidade, né? E ser justo, sabe, Marcos? Porque eu, num momento, defendi a bandeira do meu partido, falando: olha, eu sou do PROS. Não, a gente preferiu pegar a Frente Popular, porque a gente está num momento onde os partidos estão muito envolvidos em corrupção, né? O meu partido não é diferente. Então, eu acho que a gente tem que defender a bandeira da cidade. Então, se o prefeito traz um projeto que é bom para a cidade, a gente apoia, sem dúvida nenhuma. Agora, se o projeto a gente discordar, achar que é ruim, a gente vai votar contra. E não tem cargo que a gente queira receber para isso, não tem nada. Sabe, eu acho que a gente tem que fazer a coisa de uma forma que a gente acredite, sabe? E que a gente fique tranquilo, sem sofrer consequências futuras. Porque a gente sabe que tem vereadores, ex-vereadores, né, que respondem a diversos processos, né, devido a votações dentro dessa casa. Então a gente tem que ter muita responsabilidade nas nossas atitudes. Nem tudo que é aprovado aqui dentro, de repente, vai ser legal depois, né? Pode ser questionado, né? E algumas ações que são feitas dentro da Câmara também podem, né, ser questionadas pelo Ministério Público. Basta uma denúncia de qualquer cidadão ou de outro vereador, né? Agora, essas dificuldades, voltando à sua pergunta, eu já esperava diversas dessas dificuldades. Talvez esse ano tenha sido um pouco mais difícil e desgastante, porque quando o governo do estado retém uma parte desse valor que é obrigatório para o município, isso reflete no nosso trabalho, porque aumenta a demanda das pessoas que precisam de um atendimento de saúde, né? Aumenta a insatisfação das pessoas com a política em geral. Então, eu preciso que o executivo trabalhe de uma forma assim, eficiente, uma forma que a cidade caminhe para frente, porque não só aqui na Câmara a gente depende disso, mas até na minha profissão, né, no meu comércio, eu preciso que esse dinheiro esteja circulando, que a Prefeitura consiga pagar em dia. Isso reflete para todo mundo. Então, eu acho que acabou. Aí, quando o dinheiro não chega, acaba ficando ruim para todo mundo, né? E não tem nem como cobrar às vezes, porque se a pessoa não recebe, como é que faz? Exatamente. E eu acho que esse ano, ao mesmo tempo que foi muito difícil nessa parte, ele deu uma lição para mim, que foi até a própria eleição do Fernando Pacheco, onde a população se uniu e mostrou que queria alguém daqui e que o Fernando era esse nome aprovado. Tanto Qual é a sua expectativa com relação ao mandato do Fernando Pacheco? Olha, eu acho que o Fernando tem tudo para fazer um excelente mandato. A gente sabe que também, assim como a Câmara, a gente caminha dependendo do Executivo. Então, se o governo de Minas, né, o Executivo, né, o Zema, não conseguir fazer um governo bom, talvez vai refletir no trabalho dele. Assim como se o prefeito não consegue fazer um trabalho muito bom, isso pode refletir no nosso trabalho também. Então, a gente caminha, né, no mesmo barco. A gente navega pelo mesmo barco. E o Fernando, ele é um cara muito inteligente, é um cara muito capaz, conhece muito bem
essa administração pública, né? Principalmente em âmbito municipal. Agora acho que ele vai aprender mais ainda em âmbito estadual, vem estudando muito, mas ele não é a solução de todos os problemas de Cataguases, isso a gente tem que ter em mente. Ele é um dos caminhos, assim como o prefeito é um dos caminhos, assim como os vereadores são um dos caminhos, e eu aprendi muito com alguns vereadores aqui também, sabe, em respeito. Eu tenho, assim, não tenho um relacionamento ruim com nenhum deles, né? Tenho um respeito. A gente tem um grupo heterogêneo que é a Frente Popular, e principalmente eles, sabe, cada um às vezes tem um pensamento diferente, mas a gente aprendeu a trabalhar em conjunto, sabe? Eu acho que isso é muito bom. Tivemos nossos momentos ali de crise, de brigas às vezes ali, mas brigas saudáveis, que são importantes e naturais de qualquer democracia. Todo grupo também sempre tem ideias contrárias, porque se todo mundo tiver com a mesma ideia, não tem necessidade de estar aquele grupo ali, né? Exatamente. Se todo mundo pensa igual, pode ficar com um que resolve. Exatamente. Mas agora eu tenho uma expectativa para os próximos anos muito boa, porque alguns desses projetos que eu achei mais difíceis de serem apresentados agora no início, eles vão ser apresentados no próximo ano, sabe? Eu acredito você pretende que eu vou conseguir mesmo apresentar o projeto para reduzir o número de vereadores? Ele já está para ser votado. Ele agora, o que eu vou até pedir o próximo presidente, que é o Ricardo Dias, vereador Ricardo Dias, para que apresente nos primeiros meses, né? Assim que a gente voltar do recesso. Aliás, que tem que ter o apoio do Ricardo Dias, que ele fez uma emenda para 9, né? Exatamente, se ele aceita 9, ele aceita 10. Então eu estou contando que a gente já tenha 7 votos. Exatamente. O próprio Michelangelo já me falou isso na entrevista dele. Falou que ele apoia e apoia 9. Ele acha que o 9 vai funcionar. A gente até pensou 9, mas existe uma resolução do TSE que não permite 9. Pela quantidade da população de Cataguases, o mínimo é 10. Eu perguntei isso para ele. E quem define o mínimo é uma resolução do TSE, não são os nós vereadores. Vai ser um debatezinho, mas pelo menos assim, o 10 pelo menos parece que já está tranquilo. Né? Exatamente. E eu acho pelo menos que 7 votos, né? Aí você tem que arranjar mais um. Vocês já estão vendo esse um que está faltando? Não, a gente tem que arranjar mais 3. Mas 3 a gente precisa de 2 terços. Maioria qualificada. Maioria qualificada. Então a gente precisa de 2 terços para aprovar esse projeto. Então precisa arranjar 3. Como é que vocês acham que vão conseguir esses outros 3 aí? Bom, eu já abordei alguns vereadores. Eu acho que o 8º pode surgir de uma forma mais tranquila. Agora, eu acho que tudo depende também da pressão popular. Então, se a população mostra que ela quer uma redução, a gente tem mais chance de aprovar. Agora, se a gente não conseguir, né, uma pressão popular com a ajuda até dos meios de comunicação, né, do apoio dos meios de comunicação, talvez fique um pouco mais difícil, né, a gente conseguir esses votos. Porque eu acho que alguns vereadores, muitas das vezes, têm uma opinião contrária, mas eles se sensibilizam e vê que aquele é o pensamento da população. E ele está aqui para defender os interesses da população, e não os interesses pessoais. Você acha que na hora de votar, o vereador não vai pensar assim, eu vou me candidatar novamente, se tiver mais vaga eu tenho mais chance de entrar? Então acho que de repente o que o vereador vai analisar é isso, não o que o povo quer. Mas aí ele vai ter que pensar que ele votando também contra um projeto como esse, ele vai ter consequências. Muitas das vezes ele vai estar votando contra a população e ele pode não voltar por causa de uma votação como essa. Como ontem, né, o oportunismo vigorou na própria eleição da chapa de presidente da Câmara. Você está falando ontem porque a gente está gravando aqui logo em seguida, mas já tem um tempo. Já tem, que o Ricardo Dias foi eleito. Queria até que você falasse o que você achou dessa eleição do Ricardo Dias. Olha, eu sinceramente, assim, a gente compôs até onde dava, sabe, Marcos? Porque a gente sabe que para você passar, às vezes, daquela linha da ética, da moral, da promessa, às vezes, aquela velha política, que é a promessa de cargos, o conchave político, se você fizer isso, eu acho que você não está apresentando nada de novo. Então, às vezes, a gente preferiu continuar com o 7, né? Apesar da gente tentar abordar diversas vezes o 8º voto, mas a gente preferiu o quê? Já que não tem como a pessoa vir, nem se trocasse talvez os nomes a gente conseguiria, né? Porque às vezes a gente vê que há um interesse partidário, um interesse de alguns individuais com relação a cargos, então isso é muito difícil a gente conseguir vencer isso, sabe? Mas então, vocês estão falando que foi até um certo limite. Mas o pessoal do outro lado, eles dizem que vocês também tentaram negociar de tudo quanto é jeito. Então, assim, eu estou só querendo colocar aqui que na realidade a acusação vai para os dois lados, né?
Eu assim, não participei diretamente de todas essas negociações. Eu acho que eu abordei 3 vereadores no máximo que votaram, né, na chapa do Ricardo, e foi de uma forma muito sincera, uma forma tranquila. A única questão de composição que a gente chegou a conversar foi com relação a ser secretário, ser presidente e ser vice. Porque o que acontece? Você não pode prometer um cargo de procurador, sabe, sem discutir com todos. O que a gente defendeu dentro desse grupo de 7, né, que perdeu com a chapa 1, a gente concordou no seguinte sentido: cada um traz os nomes e a gente faz uma votação interna, de forma democrática. Então, se você promete um cargo, por exemplo, às vezes de um procurador, pode ser um procurador que não se dê bem com 3 vereadores, mas se dê bem com os outros 4. Então fica uma relação ruim. Então eu acho que a melhor coisa que tem é você conseguir unanimidade nas escolhas. Então você escolher de uma forma que seja democrática. Agora, escolher cargos estratégicos para a Câmara. E não lotear a Câmara, encher de cargos desnecessários. Pois é, o Michelangelo ele enviou uma proposta de reforma administrativa na Câmara, inclusive muda essa questão dos cargos do diretor da Câmara, que não vai deixar de existir, e serão 3 coordenadores, né? O próprio procurador passa a ser coordenador... assessor jurídico e teria um coordenador do legislativo e um coordenador administrativo. Seriam Isso. 3 coordenadores com salários menores. No caso, a Frente Popular aprova essa mudança. Olha, eu não posso falar pelos demais, mas pelo que eu já conversei com eles, eu acredito que sim. E essas propostas, eu só lamento muito a morosidade delas. Porque isso está sendo discutido desde 2017, quando a gente teve um problema de um ex-servidor, né, dessa casa, que não estava cumprindo sua carga horária. Então, eles esperaram muito, sabe? Eu sei que eles estavam trabalhando, eu acompanhei algumas reuniões que teve até com o sindicato. Mas, assim, a gente sabe que o projeto chegou, por exemplo, em 2018, eles já tinham esse texto pronto. Então, esperaram finalizar, né, um mandato de presidente para apresentar. Tudo bem, se o projeto é bom, a gente vai apoiar, mas essa economia já poderia ter sido feita antes. Não precisaria de esperar, né, só no final para apresentar todas essas medidas. Agora, elas têm uma grande chance de serem aprovadas, Marcos, e são importantíssimos para a Câmara. Porque começa o ano agora, aí já vai começar também, como a mesa mudou, vão existir as indicações políticas e a gente sabe que vai ter um coordenador administrativo novo, o coordenador do legislativo provavelmente vai ser o Silene mesmo. Agora, você não acha que para que a Câmara fique segura de não ter depois uma pessoa para ser acusada de que não está cumprindo a função, isso não tinha que ser amarrado de uma certa forma a capacidade que a pessoa também, tipo um processo seletivo, alguma coisa desse sentido? Ô Marcos, essa ideia, eu vou confessar que você até me mandou uma mensagem sobre essa questão do processo seletivo, e quando a gente estava reunindo com o 7, eu soltei a ideia, às vezes, da gente colocar pelo menos um procurador, fazer um processo seletivo e talvez um coordenador administrativo. Assim, alguns vereadores simpatizaram, outros pensaram assim, vamos esperar passar a eleição para a gente sentar e ver como é que a gente vai compor isso. O Novo está fazendo assim agora. Eu acho genial essa ideia, porque você dá uma oportunidade de qualquer cidadão que tem uma capacidade técnica de assumir, independente de partido político, de preferência política. E tira aquele negócio também de que fulano ganhou, agora vai dar o cargo para ciclano, beltrano e aquele negócio. E é uma forma justa de você conceder um cargo. Por isso que eu achei interessante essa ideia que você até me deu quando a gente estava compondo com o 7, eu soltei essa ideia internamente. Porque é muito complicado. Por que o cara que eu vou indicar, será que ele é melhor que mais 20 mil profissionais que tem iguais a ele na cidade? Então acho que é esse o pensamento, sabe? Então, quando você faz um processo seletivo, o interessante é isso. Mas você acha que a Câmara um dia consegue chegar nisso ou você acha difícil de aprovar uma coisa? Marcos, eu acho que a gente consegue. Tanto é que, poxa, a gente quase chegou perto de uma eleição, perdemos por 7 votos, sabe? Com possibilidade de colocar um processo seletivo para esses cargos. Quem sabe também, com a sua entrevista, né? Com a nossa conversa aqui, nosso bate-papo, talvez o Ricardo Dias implemente essa ideia, que é uma ideia inovadora. Eu acho que ela tem que ser compartilhada e tem que ser realizada. Nem que seja para 2 cargos mais altos da Câmara, sabe? Mas eu acho uma ideia muito interessante.
Aí as pessoas falam assim, mas e o custo para se fazer esse processo seletivo? Poxa, faz uma parceria com a faculdade, com a FIC, com a Sudamérica. E às vezes o ganho também acaba compensando, né, esse custo. Porque você vai ter um profissional que vai comprovar através de documentação que ele é capaz, né, de capaz para exercer aquele cargo. Verdade. Então, bom, a gente já está chegando no final do nosso programa aqui. Eu queria que você falasse para a gente sua perspectiva para esse ano, então, de 2019. A gente teve muitos embates aqui no Legislativo e durante o ano de 2019 vai estar correndo uma comissão processante, a gente não sabe mais o que vai vir aí de outras coisas. Qual que é a sua perspectiva aqui no Legislativo, em relação também ao Executivo? Como é que você está vendo aí? O que você espera para 2019? Bom, recesso, assim, não tem como parar, né? A gente é impossível, não só pela comissão processante, né, que foi instaurada, e a gente vai avaliar de uma forma justa, sabe, Marcos? Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho independente. Eu acho que se você tiver provas concretas para pedir uma cassação de mandato de um prefeito, você tem que entrar, independente se você tem votos ou não. Agora, se você não encontra o envolvimento do prefeito, né, naquela contratação que foi desvantajosa para o município, né, eu não estou aqui falando se houve má-fé ou não, porque essa questão até está no Ministério Público, que nós denunciamos no ano passado, em 2017. Então, assim, isso vai ser avaliado. Aliás, inclusive eu entrevistei o William também, ele falou que para ele é uma forma até de provar que ele está... Exatamente, eu acho que não teve envolvimento. É uma oportunidade, porque se não houverem essas provas, esse envolvimento, vamos pedir absolvição, sabe? Vai ser absolvido. Então, eu acho que a gente não pode fazer aquele lance político, você virar, apontar o dedo para uma câmera e falar que vai caçar o prefeito e depois de 15 dias você acompanha a chapa que apoia o prefeito, né? Então, eu acho que isso é o que a gente não pode fazer, sabe? Tem que fazer o processo de uma forma tranquila, democrática, garantindo ampla defesa. E eu acho que é isso que vai ser feito. E o ano que vem é aquilo que eu adiantei. São algumas propostas que a gente vai apresentar anticorrupção. Vou precisar da ajuda também do Executivo, porque algumas delas são de iniciativa do Executivo. Então, a gente vai apresentar uma indicação e pedir ao Executivo que traga essa proposta. Muitas propostas que estão... Olha, são muitas propostas que a Frente Popular vai dividir essas propostas, né? Porque cada um foi contribuindo com ideias e a gente foi construindo isso. Então, a gente vai trazer elas para que sejam aprovadas na casa. E também a proposta de redução do número de vereadores, que é uma das que eu gostaria que tivesse em pauta já no início, né, na volta do recesso. E posteriormente também a redução de salário. A redução de salário é um pouco complicado pelo seguinte: a gente precisa de 1/3 da Câmara para assinar, né, dar entrada com o projeto. E esse daí, todos que eu perguntei, são contra. Se eu conseguir, né, 1/3 das assinaturas, a gente dá entrada. Se a gente não conseguir, a gente vai buscar outros meios democráticos que o regimento permite. Você acha que não corre o risco de reduzir o número de vereadores e aumentar o salário, não? Olha, se a gente conseguir a redução do número de vereadores, eu acho que a questão do aumento de salário, num momento como esse, Marcos, eu acho que assim, vai ser realmente uma derrota grande, sabe? Não só para a cidade, mas também para aqueles vereadores que fizerem isso, que votarem a favor disso. Porque a população hoje, Marcos, não está mais como antigamente. Hoje as pessoas discutem política na mesa, elas querem opinar, às vezes exageram em algumas opiniões, mas o importante é que elas opinem, que elas participem. Elas podem falar, às vezes, uma coisa que a gente discorde, mas eu acho que ela tem que participar, sabe? Ela tem que ter um posicionamento, se manifestar, sem uma forma agressiva, né? Claro, de uma forma assim, que contribua para o diálogo. Então, eu acho que as pessoas hoje estão muito atentas ao que está acontecendo na política em geral. Antes da gente encerrar, o que você acha que poderia ter mudado nesses 2 anos aí, que de repente você fez de uma forma, poderia ter feito diferente, e o que de repente você não mudaria, ou não mudaria nada do que você fez até agora? Como é que você avalia seu mandato, no caso? Ô Marcos, eu assim, lógico que a gente às vezes pensa, por que naquela hora, naquele processo ali de licitação, eu não investiguei dessa forma? Mas assim, eu acho que não tem uma coisa assim que eu me arrependa. Talvez assim, em alguns momentos, com a própria votação daquele projeto que veio da Faculdade de Sudamérica, que é uma proposta muito boa, mas que a forma como estava sendo apresentado um contrato de comodato não é a forma correta, tanto é que a doutora Maria Ângela
votou contrária, não é porque ela entendeu isso também com medo de alguns prejuízos futuros na justiça por causa de um contrato de comodato que geralmente é celebrado entre dois entes privados. Então, assim, eu sou a favor de se fazer, sim, igual foi feito posteriormente, um chamamento público, não é? E aí você traz, né, a faculdade para que apresente contrapropostas. Apesar de que eu acho que o chamamento público poderia ser de uma forma também mais democrática, onde você apresente uma ideia de curso e não amarre muito, né? Por exemplo, tem que ser medicina veterinária. Às vezes pode ser uma outra faculdade, uma outra instituição que queira vir, até particular também, porque eu acho que hoje a gente pensar que o IDAIC poderia ser utilizado por uma faculdade pública, uma universidade federal, foram tentadas. O Cezinha tentou isso, né? Vários vereadores, antes da gente votar, tentaram entrar em contato, né, com o secretário de Educação, né, com a regional de Educação, e falavam-se apenas em a gente pode ver o que a gente consegue, mas nada concreto. Então eu acho que você trazer um projeto, né, de uma forma assim que não juridicamente correta, talvez naquela votação eu poderia falar assim, cara, não acompanhar a Maria Ângela no voto, mas fora isso eu não... Mas não tem arrependimento de nada. Não tem. Eu acho que tudo que eu fiz, Marcos, cada denúncia, né, a gente às vezes parece que é agressivo, né, com algumas denúncias, né, envolvendo algumas pessoas. Eu estou respondendo processo de calúnia, difamação e processo de dano moral por causa daquela questão do servidor, não é, do ex-servidor da Câmara. E a gente está aguardando a sentença desse projeto. Ao mesmo tempo, o Ministério Público moveu uma ação criminal, né, contra ele e outros agentes políticos. Então, assim, tudo isso eu avisei, eu conversei, sabe, cheguei para as pessoas, sabe, não fiz de uma forma assim, vamos pegar ele de qualquer jeito, sem conversar com ninguém. Não, todo mundo já sabia, os próprios vereadores aqui já sabiam quantas vezes eu cobrei isso dentro da Câmara. Então, assim, a gente fica um pouco magoado porque às vezes a gente envolve uma família, né? Pessoas de bem, sabe? E é chato, sabe? Eu não gosto de criar inimizade, sabe, Marcos? De expor as pessoas. Isso é muito ruim, sabe? Pra gente como ser humano. Mas às vezes é necessário pra gente conseguir que seja feita a justiça, né? Então eu acho que não teria uma outra questão, não, sabe? Você já falou várias vezes que você não vai candidatar novamente para vereador. Tem que tocar nesse assunto. Então você não pensa voltar a candidatar para reeleger vereador? Você está pensando no executivo? O que passa pela cabeça do Hercílio? Olha, Marcos, o caminho é longo ainda. A gente só está na metade do mandato, sabe? Eu acho que aquelas pessoas que agora vêm com nomes, vamos lançar o nome tal, eu acho ruim até para o atual executivo, sabe? Eu acho que primeiro a gente tem que contribuir para esse trabalho, tentar ajudar o máximo que a gente puder, sabe? E cumprir a nossa função também de fiscalizar. Está falando como candidato. E depois a gente pensa, sabe, nessa questão. Agora, vice. Eu não tenho pretensão, sabe? Olha, quero ser prefeito, quero ser vice, sabe? Não tenho essa pretensão hoje, sabe? Eu acho que para a gente buscar isso, eu preciso também de um apoio da minha família, né? Então, eu acho que se eu conseguisse, às vezes, o apoio da minha família, eu poderia ficar mais tranquilo para decidir. Então, por enquanto, é difícil, porque eu acho que, assim, não é o que os meus pais querem. Todo pai e mãe, né, quer uma luta contra a corrupção, quer que o país melhore, mas ninguém quer que o seu filho seja, né, a pessoa que vai brigar por isso. É verdade. Porque expõe muito, é muito cansativo. Com a vitória do Fernando Pacheco para deputado, abriu aí também um leque muito grande, né, de oportunidade para outras pessoas que de repente poderiam entrar na política, às vezes não ia entrar porque iria apoiar o Pacheco. E de repente isso pode ser diferente. Olha, eu acho que a gente tem bons nomes aí que devem ser avaliados, sabe, pela população, sabe, e também pelo grupo interno. Eu acho que o nome ele não pode sair de uma imposição, ele tem que sair de uma construção. Então eu acho que a gente teve vereadores no passado que foram bons, né? Você tem Magela, você tem o Maurício, você tem vários outros vereadores também na legislatura passada que contribuíram, sabe, que se dedicaram. E você tem também pessoas que podem surgir. Você tem o próprio José Henrique, né? Você tem a Maria Ângela que está fazendo um grande trabalho, né? Então, assim, e outros vereadores também que às vezes queiram, né, buscar uma alternativa, mas eu acho que essas pessoas que eu citei são pessoas que eu tenho uma proximidade maior,
sabe? Que eu gostaria que fossem, talvez, alternativas, sabe? Tá certo. E Sil, câmera aberta aí para finalizar, para você desejar aí o Feliz Ano Novo para os nossos internautas aí do site Mídia Mineira. Olha, um feliz ano novo para todos vocês. Desejo que o ano que vem, né, seja muito melhor do que esse, e que a gente enfrente muito menos dificuldades, não é, Marcos? Não só no executivo, no legislativo, porque quando a administração pública enfrenta essas dificuldades, infelizmente a gente não consegue dar um resultado bacana para a população, um resultado que a população merece. Então, contem comigo, que vocês precisarem, o gabinete está aberto e eu estou à disposição. O que eu puder fazer para honrar a confiança de todos, a força de cada um de vocês, eu vou fazer. Muito obrigado, Marcos Gão, por essa oportunidade de conceder essa entrevista e expor um pouco dos nossos projetos, né? Tanto do que a gente fez durante esses 2 anos, como dos passos futuros. Tá certo. E Sil, também quero te desejar um feliz ano novo para você, para toda a sua família, e desejar que esse ano agora de 2019 seja um ano tranquilo para o Legislativo e que os projetos possam ser aprovados para o bem de Cataguases. Olha, tranquilo não sei se vai ser, porque a gente tem uma pauta polêmica ainda pela frente, mas que, se Deus quiser, a gente consiga alcançar o que a população mais deseja. Eu acho que vai ser fantástico. E te desejo também o mesmo, muito sucesso para você, para o site Mídia Mineira, e que vocês consigam alcançar todos os objetivos de vocês e cresçam cada vez mais, porque toda a cidade ganha com isso. Se Deus quiser. Obrigado. Obrigado.